Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Como é bom estarmos na casa do nosso Pai, reunidos como irmãos, para adorar o nosso Deus, exaltar o nosso Senhor, nosso Salvador. E eu quero começar esse culto lendo 2 versículos do Salmo 16. Se você tem a sua Bíblia aí, quiser procurar rapidinho, Salmo 16, versículo 1 e 2. E diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Amém? Este é o nosso Deus em quem nós nos refugiamos, e nós não possuímos outro bem, somente a Ele. Ele é o nosso bem mais precioso, o nosso Deus. Eu convido a igreja que esteja de pé, para adorar ao nosso Deus e dizer que Ele é grande, e que somente a Ele nós cantaremos e daremos louvor, o nosso Deus grande e maravilhoso. Amém? Meu Deus.
quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu cantarei, Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de e ver, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. aleluia, Senhor. Quão grande és tu, Pai Santo, maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, o dono de tudo que há, tu és, Senhor, o Deus triuno, o Deus alfa e ômega, tu és, Senhor. Nós te adoramos, exaltamos o teu nome, Senhor, o nosso Abba, o nosso Paizinho. Essa canção diz: Pai, eu venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E que nós possamos realmente buscar o nosso Pai e ter com Ele tamanha intimidade e chamá-lo de Abba, porque Ele é o nosso Abba, o nosso Paizinho querido, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus justo e fiel. Amém? Adore a Ele. Pai, venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração quero te adorar, exaltar teu santo nome. Pai, te louvo, as palavras não podem dizer o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, venho te dizer, Pai, venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração eu quero te adorar, exaltar teu santo nome. Pai, te louvo, as palavras não podem dizer o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai.
Paizinho, para te adorar, para exaltar o teu nome, ó Pai, para prestar culto a ti, ó Pai. Por isso nós estamos aqui, porque tu és o nosso refúgio, o motivo da nossa canção, ó Deus. E o Senhor é o nosso Abba, o nosso Paizinho querido, o nosso socorro bem presente na angústia. O Deus, ó Pai, que não encolhe a mão, mas que está estendida. O Deus que está com os ouvidos abertos para ouvir o nosso clamor. E nós te adoramos, nós te amamos, nós te exaltamos, e a nossa vida é tua, porque tu és o nosso dono, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ó Pai. Muito obrigada por estarmos aqui na tua casa mais um dia, Senhor, para te adorar com os nossos irmãos. Louvado é o teu nome, santo é o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu convido a igreja para que possa se assentar e passo a palavra para o pastor. Graça e paz. Amém, queridos? Que bom que você está aqui nesta noite. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Você que está nesse templo, mas você também que está conosco através das redes sociais. É sempre um grande privilégio estarmos juntos para adorarmos e engrandecer o nome do nosso Deus. Irmãos, antes de compartilhar a palavra de Deus, eu quero louvar a Deus por esse tempo que nós estamos vivendo, um tempo quando podemos estar reunidos com mais segurança. Sabemos que a vacinação tem avançado de uma forma significativa, ainda é necessário o cuidado, manter o distanciamento, a utilização de máscaras, mas como é bom podemos estar na casa de Deus, no templo, e ver irmãos que alguns dias nós não víamos, e saber que você está aqui com mais tranquilidade, e sobretudo com mais segurança, para adorarmos o nome do nosso Deus. Louvamos a Deus pela vida de todos os irmãos, amigos, visitantes que estão conosco nesta noite, que Deus possa falar de uma maneira poderosa ao seu coração, através da sua palavra. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 23. Salmo de número 23. Nós estamos estudando esse texto da palavra de Deus, e hoje à noite eu quero pensar com os irmãos sobre o versículo de número 4. O salmista, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, e unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia
certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Queridos irmãos, este, sem dúvida, é um dos salmos mais conhecidos da palavra de Deus. O Salmo 23, ele ocupa a memória cristã, a memória espiritual de quase todos nós que estamos aqui. Quem nunca, na sua infância, numa escola bíblica dominical, não teve de aprender a decorar esses primeiros versículos? Eu me lembro, queridos, que ainda na minha infância, um dos primeiros textos que aprendi na escola bíblica dominical foi o Salmo de número 23. E naquela época, quando criança, ao ler e gravar essas palavras, não passava pela minha cabeça, logicamente, a profundidade do significado de tal texto. Porque quando nós somos crianças, nós temos uma certa mentalidade a respeito da vida, que eu diria que, na sua grande maioria, não corresponde com quase nada do que é a realidade. Aliás, queridos, o apóstolo Paulo, ele diz que quando ele era como menino, ele pensava como menino e falava como menino. Mas quando ele se tornou a ser homem, Paulo diz que ele deixou as coisas de menino. E isso não fisicamente falando, é claro, mas espiritualmente. Todos nós, queridos, que estamos caminhando com Deus, temos a oportunidade de crescer no conhecimento da sua palavra. Por isso que a Bíblia diz em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que aquele que em nós começou uma boa obra, vai completar esta obra até o dia de Cristo Jesus. Amém, queridos? Você é alguém em construção. E esta obra, meus irmãos, não está relacionada apenas no nosso caráter, na nossa moral, no controle do nosso temperamento, não apenas isso, mas no que diz respeito ao nosso conhecimento e à nossa intimidade com o bom pastor, que é Deus. Este salmo, ele nos ensina algumas lições, e nós compartilhamos com os irmãos, nas quartas-feiras passadas, sobre o significado do versículo 1, quando o salmista diz que o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Do que o salmista está dizendo? O que essa expressão nada me faltará significava na sua vida? Primeiro, nós vimos nas primeiras quartas-feiras que esse nada me faltará significa, em primeiro lugar, que não me faltará completa satisfação. Pois no versículo 2 ele diz que Deus o faz repousar em pastos verdejantes. Vimos também, em segundo lugar, que não me faltará orientação, pois no versículo de número 3, o salmista diz: Ele refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Vimos também, queridos, que este não me faltará nada significa que não nos faltará restauração. O salmista, no versículo de número 3, ele diz: Ele refrigera-me a alma, ou seja, Ele cura as minhas emoções. A minha alma, Ele faz com que ela seja cuidada pelo poder e pela mão do seu Espírito Santo. E em quarto lugar, na semana passada nós vimos que não me faltará instrução na justiça, pois no versículo 3, na segunda parte ele diz: guia-me pelas veredas da justiça
por amor do seu nome. Quarta-feira passada, meus irmãos, nós falávamos sobre como a palavra de Deus, como a Bíblia Sagrada nos conduz numa história de triunfo. E como é feliz o homem e a mulher que faz tudo na sua vida estribado naquilo que a palavra de Deus diz. Aquele que toma as suas decisões e faz as suas escolhas não baseado nos seus próprios interesses, não colocado sobre as suas conclusões, mas aquele que dá razão à palavra de Deus sempre e em todas as ocasiões da sua vida. Hoje à noite, eu quero pensar com os irmãos, à luz do versículo 4, sobre mais um item que não nos falta. Quando nós temos, queridos irmãos, Deus como o nosso pastor, aquele que nos conduz, aquele que nos alimenta e aquele que cuida de cada um de nós. No versículo 4, o salmista diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O que o salmista está querendo nos dizer? O salmista, meus irmãos, está claramente nos falando a respeito da coragem que os servos de Deus podem possuir por andarem na sua presença. No versículo 4 ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu não terei pânico, eu não terei medo paralisante. Pois o medo, queridos, é o inimigo de todos nós. O medo, ele é um sentimento natural que Deus colocou no nosso coração. Quando esse medo é um medo racional, quando esse medo é um medo que nos livra do perigo iminente, há um medo que é bom. Por exemplo, uma criança que tem medo de colocar o dedo na tomada, porque ela sabe que vai tomar um choque. Isso é bom ou ruim? É algo bom. Você que está dirigindo o seu carro, e de repente você tem medo de colocar o seu carro numa alta velocidade, numa rodovia que está tomada pela chuva. É um medo que te leva à prudência. É um medo que te leva à cautela. Eu diria que há uma espécie, meus irmãos, de um medo sadio. Um medo que Deus colocou em nós para nos preservar a vida. Você imagina se nós não tivéssemos medo de nada? Imagina alguém que não tivesse medo de um animal feroz. Um homem que não tem medo de leão. Há um medo que é preventivo. Há um medo que te livra de perder a vida. Mas há um medo, queridos, que é doentio. E é desse medo que o salmista está falando. Esse medo que nos faz paralisar diante daquilo que Deus coloca nas nossas vidas. Eu conheço pessoas, meus irmãos, que estão tomadas por um medo tão grande, que são pessoas que não querem mais sair de casa. Pessoas que têm medo de sair de casa porque ela vive com aquela sensação de que algo ruim pode lhe acontecer a qualquer momento. Os psicólogos chamam essa síndrome de síndrome do pânico. Não sei se você já teve essa síndrome, ou se tem alguém da sua família que a tem, mas eu conheço pessoas muito próximas de mim que já tiveram. E a síndrome do pânico, queridos, é esse sentimento que muitas vezes nos coloca numa posição de fragilidade. Pois a síndrome do pânico nos impede muitas vezes de confiar em Deus e de enfrentar os desafios que estão colocados diante de nós.
O espírito do medo, queridos, ele pode paralisar uma pessoa e não permitir que ela conquiste os sonhos dos quais Deus tem para ela. Por isso, meus irmãos, que Paulo, escrevendo para Timóteo era um jovem pastor e ele estava começando o seu ministério. E quando Timóteo recebe a carta do apóstolo Paulo, dentre os tantos e vários conselhos que Paulo dá a Timóteo para que ele exercesse um ministério excelente, um dos conselhos, queridos, que me chama muito a atenção, é que Paulo diz assim para Timóteo: Timóteo, Deus não te deu um espírito de medo. Timóteo, Deus não te deu um espírito de temor paralisante, mas Deus te deu um espírito de coragem, de moderação e de amor. Queridos irmãos, por esta palavra do apóstolo Paulo, nós vemos que muitas vezes o medo ele pode se manifestar na nossa vida como um espírito que não vem de Deus, mas um espírito que vem das trevas, um medo que nos paralisa, o medo que nos impede de confiar em Deus e encarar grandes desafios. Não vem do Espírito Santo para as nossas vidas. Mas o que o salmista está querendo dizer, quando ele, no versículo 4, afirma que não terá medo quando andar pelo vale da sombra da morte. Ele diz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aqui, queridos, faz toda a diferença. Davi, o escritor deste salmo, não está dizendo que ele não teria medo diante do vale da sombra da morte, porque ele era forte, porque ele era inteligente, porque ele era um homem de batalha. Não, ele diz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O segredo da nossa coragem, queridos, não está no nosso braço forte, não está no nosso dinheiro, não está na nossa inteligência. O segredo da nossa coragem não deve estar nas pessoas que estão do nosso lado, mas o segredo da nossa coragem deve estar em Deus. Em quem você tem depositado a sua confiança? O salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O que significa esse vale escuro, ou esse vale da sombra da morte? Um comentarista bíblico, queridos, escrevendo a respeito desse texto, ele vai falar sobre o significado desse escuro vale da sombra da morte. E ele usa as palavras de um homem chamado Philip Keller. Philip Keller é um homem experiente na arte de pastorear rebanhos e ovinos. E ele escreveu sobre a prática dos bons pastores de ovelhas em Israel, pesquisando como era o cuidado desses pastores com essas ovelhas. E a sua narrativa, o que ele escreve no seu livro, é importantíssimo para que você compreenda o Salmo 23. Redobre a sua atenção, porque eu quero ler para você, para que você não perca nenhuma dessas palavras. Assim ele diz: as longas caminhadas para as regiões montanhosas, em busca de pastagens de verão, iniciam-se aqui. Para trás ficam as ovelhas negligenciadas, do outro lado da cerca. O criador dessas ovelhas nada conhece a respeito das colinas, as campinas das montanhas, as quais as ovelhas devem ser levadas durante o escaldante período de verão. As ovelhas do bom pastor passarão o verão em contato íntimo com ele, muito próximas, recebendo seus cuidados, mas outras sofrerão com o tempo de seca. Na Palestina, é muito comum a prática de dividir o ano em 2 períodos de atividades. A maioria dos bons criadores esforça-se para levar o rebanho às pastagens distantes
durante o verão. Em muitos casos, isso implica em longas caminhadas, onde as ovelhas movem-se lentamente, pastando à medida que avançam, caminhando lá para o alto e seguindo o trilho deixado pela neve derretida nos picos dos montes para onde elas estão sendo encaminhadas. No fim do verão, já se encontram bem no alto, nos remotos campos alpinos, acima das linhas das florestas. Mais tarde, com a chegada do outono, as primeiras neves acumulam-se nos picos mais elevados, forçando o rebanho a descer para os lugares mais baixos. E por fim, já no final do ano, passando o outono, as ovelhas são conduzidas para a fazenda, onde permanecem durante todo o inverno. E é bom lembrar que tudo isso se passa contra um fundo dramático de montanhas agrestes, de rios de correntezas fortes, de altos campos e pastagens em terrenos elevados. E ele conclui: o salmista Davi, naturalmente, conhecia muito bem esse tipo de terreno e esse tipo de realidade. O que o salmista está dizendo aqui, queridos, é que era comum para todo pastor de ovelha na Palestina conduzir as suas ovelhas durante todo o ano para as montanhas. E nessa condução, ele ia enfrentar perigos, porque era o momento que ele se ausentava da fazenda. Quando os animais não eram mais fechados no aprisco à noite. Quando eles tinham que passar longos e longos dias e até meses caminhando com o seu pastor. Era nesse momento que o pastor enfrentava perigo como o de leões. Leões que percebiam um rebanho vulnerável na calada da noite, e o pastor, com seu cajado e com seu bordão, protegia essas ovelhas. Mas há outro aspecto interessante, porque para que eles chegassem nessas pastagens, às vezes nessas montanhas de capineira verde, eles tinham que passar por alguns vales. E esses vales, queridos, eram vales perigosos. E o salmista está reconhecendo que, assim como o pastor de ovelhas tinha que passar por vales perigosos, levando as suas ovelhas ao pasto, assim também acontece conosco na condução do Supremo Pastor. O que eu aprendo aqui, queridos? Eu queria que você pegasse essa palavra hoje à noite. Às vezes Deus está te levando para um lugar mais alto, para um nível de intimidade mais profundo com Ele. Às vezes Deus quer colocar você num novo patamar espiritual. Ou Deus quer que você viva realidades que você nunca imaginou para a sua vida. Mas para que isso aconteça, vai ser necessário passar pelo vale. Vai ser necessário enfrentar alguns perigos. Vai ser necessário você passar por algumas privações e, quem sabe, até sentir medo. Note que era necessário o salmista, ou o pastor, como diz o salmista, passar por esses lugares perigosos. Porque, do contrário, a ovelha morreria de fome durante o inverno. O que eu aprendo aqui, queridos? Eu aprendo que Deus às vezes nos tira da nossa posição de conforto, porque isso vai ser necessário para a nossa sobrevivência. Às vezes a gente está numa posição de conforto, mas aquela posição, embora seja aparentemente de conforto, é uma posição que está nos matando. Porque é uma posição que nos tira do centro da vontade de Deus. É aquela velha ilustração do sapo que foi colocado na panela de água fria, e alguém ateou fogo naquela panela, e aquela água que era fria foi ficando morna. E a temperatura daquela água foi se aquecendo, e aquele sapo não percebeu, até que
ele morreu cozido. Assim também acontece conosco. Às vezes, queridos, a gente está numa situação de morte. Às vezes nós estamos vivendo uma realidade que Deus não tem para as nossas vidas. E a gente tem aquela falsa sensação de conforto, de que aquilo está nos fazendo bem, de que aquilo está satisfazendo a nossa alma, mas não. Isso pode ser uma situação que vai te trazer morte. Isso pode ser uma situação que impede você de viver no centro da vontade de Deus. Sabe, queridos, às vezes, para experimentarmos o que Deus tem para as nossas vidas, nós teremos que enfrentar também algumas privações. Eu queria nesta noite dar alguns conselhos para você. Se você está passando pelo vale escuro, esse vale da sombra da morte, primeiro, não tenha medo, pois Deus está ao seu lado. Aproveite esse vale, em primeiro lugar, para você ter intimidade com Deus. Aproveite esse vale para você se aproximar do seu supremo pastor. Porque quando a gente está no vale, queridos, nós buscamos a Deus com mais intensidade. Quando a gente está no vale, o nosso coração anseia pela presença de Deus. Outra coisa, desfrute o máximo da única coisa que realmente temos na vida e que faz toda a diferença, que é a presença e o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Terceiro, tenha fé e tenha coragem para seguir em frente. Não se espante quando o vale chegar. Sabe, queridos, uma das coisas que o salmista deixa claro para nós aqui nesse texto, não é se nós vamos passar pelo vale ou não. Não é se algumas pessoas vão enfrentar dias difíceis na sua vida ou não. Veja o que ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ele sabia que ele iria andar. Ele sabia que ele ia enfrentar dias difíceis na sua vida, mas Deus estaria do seu lado. Deus não o abandonaria. E seria exatamente naquele momento que ele aprenderia a ter mais intimidade com o cuidado do seu pastor. Quais são as lutas que você está vivendo na sua vida hoje? Há pessoas aqui, queridos, que estão passando por lutas terríveis, de nível familiar. Pais com problemas com seus filhos, filhos com os problemas com seus pais, há casamentos que estão em crise, há casais que não conversam, há casais que estão cultivando ódio no seu coração, há pessoas entre nós, queridos, hoje à noite, que não perdoam, e que vivem o cultivo de raiz de amargura em seus corações. Há pessoas entre nós que estão vivendo crises emocionais profundas, pessoas com depressão, pessoas com crise de ansiedade, enfim, pessoas que estão passando pelo vale. E a palavra que Deus tem para você nesta noite é: não tenha medo, Deus é contigo, a sua vida está nas mãos de Deus, e é exatamente no vale que você tem oportunidade de usufruir de uma intimidade profunda para com Ele. O vale, queridos, nunca é por acaso. O vale nunca é algo que vem de forma aleatória nas nossas vidas. Não se esqueça, Deus tem o controle de tudo. E até mesmo os vales que nós passamos são situações que muitas vezes Deus permite nas nossas vidas, para que nós possamos nos achegar mais e mais a Ele. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Em Romanos capítulo 8, abra comigo a sua Bíblia, nesse texto, a palavra de Deus, Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo nos diz, a partir do versículo 28,
E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E no versículo 35 ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, a fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos e nem principados, e nem coisas do presente e nem do porvir, nem os poderes, nem a altura e nem a profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, queridos? Nada pode te separar de Deus. A sua vida está nas mãos dEle. E as coisas que talvez você deseja para a sua vida, para a sua história, que você pensa que são coisas que deveriam acontecer agora, no momento imediato, não. Descanse em Deus. Pois em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz que há um tempo determinado por Deus para todo o propósito debaixo do céu. Talvez a sua pergunta seja: pastor, o que cabe a mim? O que cabe a você, querido, é que quando estiver passando pelo vale, não confiar na sua força, não confiar na força de outros homens, mas confiar na força e no poder de Deus. O convite desta palavra para você hoje à noite é olhar para o seu supremo pastor e saber que Ele está do seu lado, Ele está contigo. Não foi isso que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, queridos, 24 horas por dia, Ele está conosco, cuidando das nossas vidas e preparando o nosso futuro, aquilo que é melhor para cada um de nós, pelo poder da sua vontade e pela ação poderosa das suas mãos. Eu quero orar por você. Talvez você entrou aqui com medo. Há pessoas entre nós que não têm dormido à noite. Pessoas que acordam com medo. Há pessoas que dormem com a luz acesa porque têm medo do escuro. E tem gente que acha que isso é normal. Não é normal. Há pessoas que têm um nível de segurança quase que doentio, porque são pessoas que vivem na iminência do perigo. Deus quer curar você desse medo. Há pessoas que têm um medo excessivo da morte. Deus quer também te curar desse medo, porque a morte é uma certeza para todos nós, ou não? A Bíblia diz que ao homem está sujeito a morrer de uma só vez, vindo depois disso o juízo. O crente não precisa ter medo da morte. O crente que tem Jesus, ele sabe que a morte é apenas uma passagem para a eternidade ao lado de Deus. Não tenha medo da morte. Há pessoas, queridos, que têm medo de ficar sozinhas. Não tenha medo da solidão. Deus é contigo. E Deus sempre vai colocar pessoas especiais ao seu lado. Há pessoas que têm medo da pobreza. Há pessoas que têm medo de perder o seu emprego, de não ter como sustentar os seus filhos. Ei, quem cuida de você? É Jesus. Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. A palavra de Deus em Filipenses, queridos, capítulo 4, o apóstolo Paulo diz: meus irmãos, não andem ansiosos por coisa alguma, mas sejam conhecidas diante de Deus
os vossos pedidos com orações, com súplicas e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Há pessoas, queridos, que não têm filhos porque têm medo de ter filhos. Uma vez eu conversava com um casal e eles diziam: pastor, nós não queremos ter filhos porque temos medo de não saber educá-los. Há pessoas, queridos, que têm medo de relacionamento porque foram traídas no passado ou foram enganadas por alguém e agora não conseguem confiar mais em ninguém. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se há algum medo na sua vida que te paralisa, esse medo não vem de Deus. E Deus quer que você saia deste culto hoje à noite liberto desse sentimento, confiando no cuidado e na proteção deste supremo pastor sobre a sua vida. Porque ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele estará contigo. Amém, queridos? Nós vamos orar, mas antes eu queria que você se colocasse de pé. E a nossa equipe de louvor vai estar adorando a Deus com mais uma canção. E se você desejar, eu queria que você fizesse desta canção a sua oração nesta noite. Deixasse que o Espírito Santo de Deus pudesse confirmar na sua vida quais são as decisões que você precisa tomar. Quais são as verdades que talvez você tenha assumido para a sua vida, mas que tem te impedido de confiar em Deus. Quais são os seus medos em relação ao seu futuro, em relação à sua família, em relação à sua saúde, em relação à sua vida espiritual. Coloque os seus medos nas mãos de Deus. Faça aquilo que o salmista diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele há de operar milagres sobre a tua vida, sobre a tua história. Deposite, querido, a sua confiança em Deus, e deixe que o Espírito Santo possa conduzir e direcionar você em toda, em qualquer situação. Adore e exalte ao Senhor através desta canção. Depois eu quero orar por você, colocando a sua vida no altar do Senhor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, ousadia a declarar o Deus a quem eu sirvo. Nunca falhou e não falhará, não falhará.
de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus de Quero amor, trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus de Senhor Deus, bendito Pai, nós te damos graças, ó Deus, e te louvamos pela tua grandeza, te louvamos, Pai, pela tua soberania e pela tua fidelidade sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque no Senhor nós podemos depositar toda a nossa confiança, pois sabemos que o Senhor é o nosso bom pastor, e a nossa vida, a nossa história, o nosso futuro está nas tuas mãos. E a tua palavra diz, meu Deus, que nada e nem ninguém pode nos separar do teu amor, que está selado em Cristo Jesus. Pai, glórias ao teu nome, glórias a ti, Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro Santo, que tira todo o pecado do mundo, que nos purificou e que nos restaurou de toda a condenação do pecado e que nos deu nova vida e uma oportunidade de vivermos para a honra e para a glória do Senhor. Pai, que em nome de Jesus o Senhor visite cada vida que está aqui nesta noite, que o Senhor estenda, Pai, a tua mão de graça sobre o coração que está aflito, sobre essa mente que está perturbada, sobre esta alma, ó Deus, que está angustiada e clamando por segurança, clamando, Pai, por proteção do Senhor. Deus, tende misericórdia daqueles que estão tomados pelos medicamentos, daqueles que não estão conseguindo dormir à noite, daqueles, Pai, que estão enfrentando crises de ansiedade e de medo nas suas vidas. Pai, toma-os nas tuas mãos e tira do coração deles, tira, Pai, das suas mentes todo pensamento e toda seta maligna, que isso caia por terra em nome de Jesus, pois a tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo e o inimigo não tem poder sobre nós. E nós declaramos, Pai, que toda obra forjada contra a nossa vida, todo trabalho maligno, todo olhar, ó Deus, vindo das trevas, que isso caia por terra em nome de Jesus. Pai, que toda ação que intenta contra as famílias daqueles que estão orando nesta hora, toda ação contra os casamentos, toda ação, ó Deus, contra os projetos do Senhor, que isso caia por terra em nome de Jesus, pois a tua palavra diz que contra nós não há encantamento. A tua palavra diz que maior é aquele que está em nós, ó Deus, do que aquele que está no mundo. Oh Pai, obrigado por este cuidado e por essa proteção do Senhor sobre as nossas vidas, pois a tua palavra diz, ó Deus, que 1000 pode cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita e nós não seremos atingidos, pois o Senhor está conosco, e a tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Pai, cuida do teu povo e faz com que as tuas ovelhas sintam a tua presença e desfrutem do teu cuidado quando estiverem passando pelo vale, quando estiverem enfrentando os dias difíceis da sua trajetória. Que a presença do Senhor, que a presença do teu Espírito Santo, ó Deus, seja real sobre as nossas vidas, e que mesmo
diante desses dias, nós possamos erguer a nossa voz e adorar e exaltar o nome santo do Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e há de fazer pelas nossas vidas. Recebe, Pai, a adoração e o louvor da Tua igreja. Leva cada vida aqui em paz para os seus lares e dá-nos um restante de semana de paz e de bênçãos na Tua doce presença. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos, queridos, chegando ao final de mais um culto e eu quero louvar a Deus pela sua vida, agradecer a Ele pela sua presença e por todos aqueles que também estiveram conosco através das redes sociais. Baixe sua cabeça e assim, com oração silenciosa, eu quero convidar você a encerrarmos o culto desta noite. Que Deus te abençoe, que você fique na paz, em nome do nosso Senhor Jesus.